Olá, amigos. Eu considero assim um dos momentos mais interessantes da história do Brasil após a independência, o segundo reinado. O segundo reinado que foi longo, né? Bem diferente do primeiro reinado, o governo do Dom Pedro I, que durou aí só 9 anos, né? Mais ou menos 9 anos, até ele abdicar. Né? O segundo reinado foi um período muito importante da história do Brasil pelas transformações políticas, econômicas e sociais que o Brasil viveu. Vamos conversar um pouquinho sobre o segundo reinado? Pois é, eu dizia para vocês que considero assim o segundo reinado, que durou de 1840 até 1889, como assim um dos períodos mais importantes para a definição dos destinos do Brasil, né, ao longo dos anos posteriores. Então, o segundo reinado, é bom a gente lembrar, ele teve início depois do chamado golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Durante o período regencial ocorreu uma mudança, né, em termos políticos e partidários no Brasil. A gente teve durante o período regencial Partido Liberal Moderado, Partido Liberal Exaltado, Partido Restaurador. Pois é, quando a gente entra aí no segundo reinado, há uma mudança, né, nesses grupos políticos e dois partidos passam a conduzir o processo político do Brasil, que são os partidos liberal e conservador. Tá? Na verdade, dois partidos que ideologicamente tentavam se diferenciar um do outro, mas que na prática, né, eles não eram muito diferentes. Né? Existe até uma frase muito interessante de um personagem daquela época, né, um jornalista, escritor, né, que dizia que nada mais liberal do que um conservador na oposição e nada mais conservador do que um liberal no poder. Na verdade, a ideologia desaparecia quando um ou outro partido chegava no poder. Tá? Então, esses dois partidos eles acabaram entrando num acordo em 1840 e anteciparam a maioridade do Dom Pedro II. Foi o chamado golpe da maioridade. Então, Dom Pedro II assumiu, né, com 15 anos incompletos. Então, aí começou o chamado segundo reinado. Começou com um golpe, né, para variar, começou com um golpe, né, que eles entendiam que iria resolver a instabilidade política que marcou todo o período regencial. Muitos movimentos sociais, foi um período bastante tenso, né, curto, porém muito tenso em termos políticos e econômicos da história do Brasil. A gente já abordou isso aqui em outro vídeo da Polis. Tá? Então, o que a gente quer apresentar para vocês, né, em relação ao segundo reinado? Primeiro, assim, a situação política daquele momento, né, do governo do Dom Pedro II, que foi um governo longo, de 1840 a 1889, né, quando a gente tem a proclamação da República no Brasil. Então foi um governo longo, foram 49 anos de Dom Pedro II até ele ser deposto, né, pelo golpe, né, da proclamação da República. Bom, em termos políticos, o Brasil passou por uma mudança interessante. Então são esses dois partidos, o liberal e o conservador, que disputam o poder, tá? Diferenças concretas em termos de práticas políticas entre ambos, nenhuma. Tá? Eles, na verdade, disputavam cargos no governo, disputavam gabinetes. Tá? Então, não havia muita diferença concreta, né, entre eles. Uma mudança interessante que aconteceu foi que o Brasil adotou o modelo parlamentarista. Ou seja, o Brasil se tornou uma monarquia parlamentarista, tá? Como acontecia na Inglaterra e como acontecia em outros países, como acontece até hoje. Só que numa monarquia parlamentarista, a gente sabe disso, a gente já falou sobre isso aqui também, né? O rei, o monarca, ele não é um chefe de governo efetivamente. Tá? Se você pensar, por exemplo, na situação da Inglaterra hoje, você vai ver que a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II, ela não tem autoridade política nenhuma. Né? Quem tem autoridade política é o primeiro-ministro, né? No caso lá, atualmente, o Boris Johnson. Então, ele que é escolhido lá pelo parlamento,
e é apenas referendado pela monarquia, ele é que tem o poder de governo de fato, tá? Enquanto cabe ao monarca exercer um poder de Estado, que é um poder politicamente praticamente nulo, né? Uma coisa muito mais simbólica. Só que aqui no Brasil, o Dom Pedro II, né, ele interferia muito nas decisões do parlamento. Tá? Então, como é que a coisa deveria funcionar? Né? Ele nomearia um presidente do Conselho de Ministros. Esse presidente do Conselho de Ministros, que seria uma espécie de primeiro-ministro, iria montar um ministério, né? A coisa tinha que funcionar assim. Aquilo seria submetido ao parlamento e o parlamento aprovaria ou não, né, aquele ministério. Tá? A coisa teria que funcionar assim, considerando, né, essa, digamos, ascendência do parlamento, que era um modelo parlamentarista. Só que aqui a coisa não funcionava assim, né? Quando o parlamento não aprovava o ministério por algum motivo, Dom Pedro II simplesmente ia lá e dissolvia o parlamento, convocava novas eleições, até a coisa ser resolvida da maneira que ele queria, com o ministério que ele queria e com o presidente do Conselho de Ministros que ele queria. Tá? Então a imprensa que não perdoava, claro, não perdoava o Dom Pedro I, também não perdoou o segundo. Tá? Apelidou o parlamento brasileiro, o parlamentarismo brasileiro, de parlamentarismo às avessas. Tá? Então a coisa começou com essa mudança. E logo nas primeiras eleições a coisa foi muito complicada. Tá? Nas primeiras eleições para o Legislativo, durante o segundo reinado, rolou muita corrupção, violência, tá? Roubo de urnas, pancadaria. A imprensa apelidou de eleições do cacete. Foi essa expressão que a imprensa utilizou na época. As eleições elas foram canceladas, tiveram que ser refeitas, enfim, foi um caos, né? Porque um partido não aceitava o resultado, depois o outro não aceitou. A briga entre liberais e conservadores foi realmente muito intensa, não é? Então aquela tão esperada estabilidade política com a antecipação da maioridade, ela não veio. Mas mesmo assim o segundo reinado foi um período mais estável, pelo menos em termos de política interna. Em termos de política externa, nós tivemos um problema mais grave, né? Que foi lá a Guerra do Paraguai, tá? Que a gente vai abordar futuramente em um vídeo específico sobre ela, tá certo? Em termos econômicos, o segundo reinado também foi assim bastante profícuo, bastante, né, progressista, nós poderíamos dizer. Por quê? Porque nós tivemos uma grande mudança, aliás, duas grandes mudanças, né? A primeira grande mudança foi que um novo produto deu um novo fôlego à economia brasileira, um novo produto agrícola, que foi o café. Né? O café realmente alavancou as exportações do Brasil. O café se popularizou, o consumo do café popularizou nos Estados Unidos, na Europa, né? Descobriu-se assim, a propriedade, né, energética do café, e o café virou um produto assim, popular. Né? E o Brasil tinha todas as condições de produzir muito café. Tá? Condições naturais, né, a terra roxa, aqui no Vale do Paraíba, começou a se cultivar ali em grande escala. O café não era nem um produto brasileiro, é bom explicar isso aí. O café ele tem origem etíope, né, africana. Mas aí o Brasil, com essas condições favoráveis, começou a produzir, surgiram os chamados barões do café, os grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores, que vão passar a protagonizar, não a política brasileira, né, durante o segundo reinado e depois durante a chamada República Velha. Eles é que vão ser os presidentes do Brasil durante a Primeira República. Tá? Então, assim, há uma grande mudança social. Houve assim um desenvolvimento da indústria no Brasil no segundo reinado, principalmente por causa da tarifa Alves Branco, que foi uma tarifa protecionista que sobretaxou vários produtos industrializados que entravam no Brasil. Tá? Isso estimulou o desenvolvimento da indústria nacional, porque aí, né, as pessoas passaram a preferir comprar um similar industrializado daquele produto nacional do que pagar mais caro por um, né, produto como aquele estrangeiro. Então a tarifa Alves Branco ela foi muito importante. A gente verifica também um grande desenvolvimento do mercado interno
interno, tá? Eu destacaria aqui 2 estados, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul produzindo muito charque, como já vinha produzindo desde, né, períodos anteriores. Então o Rio Grande do Sul continuou com uma grande força, os produtos, né, do Rio Grande do Sul com uma grande força dentro do mercado interno. Minas Gerais também, tá? Também com a pecuária. Enfim, nós tivemos assim um desenvolvimento econômico, porque houve a construção de ferrovias, né? Nós tivemos um grande empresário aí do setor industrial, né? Um grande empreendedor que foi o Barão de Mauá, que se tornou um dos maiores empresários do mundo, né? Aí no segundo reinado, na época do segundo reinado, tinha empresas de navegação a vapor, ferrovias, bancos, empresas de iluminação pública, enfim, né? Ele foi um grande empreendedor, e tudo isso durante o segundo reinado, tá? Então a construção de ferrovias contribuiu para interligar as regiões produtoras de café do Vale do Paraíba com o Rio de Janeiro, tá? Depois o café ele vai para o oeste paulista, São Paulo vai ganhar uma posição de destaque, né, na produção do café. Então o segundo reinado foi um período muito próspero, tá? Foi um período de muita estabilidade política, se comparado ao período regencial e até mesmo ao primeiro reinado, para não dizer que a gente não teve nenhum conflito assim interno, né? A gente teve aqui a Revolução Praeira, a chamada Revolução Praeira, que é considerada assim, né, o último movimento social do Império, movimento popular, né, social do Império, que ocorreu em 1848 lá no Rio Grande do Sul, lá em Pernambuco, Revolução Praeira. Foi, né, um movimento, né, que não chegou a eclodir de fato, porque foi reprimido, do qual participou aí o Pedro Ivo, né, o capitão Pedro Ivo, que foi um dos líderes, que era militar. Foi um movimento contra o domínio das oligarquias nordestinas, lá em Pernambuco particularmente, né? A família Cavalcante, né, que mandava, né, na política de Pernambuco, né, e do Nordeste também, né, tinha uma grande influência. Então foi um movimento do chamado Partido da Praia, daí o nome Revolução Praeira, né? Era um grupo de intelectuais, pessoas de classe média, né, com ideias liberais, mas o movimento não conseguiu ter um resultado assim, né, muito efetivo, né? Mas foi assim considerado como um último, né, movimento popular do Império, né? Lembrando que a gente teve aqueles todos que aconteceram no período regencial, né, no período anterior. Então foi um período estável, né, do ponto de vista político, se comparado aos períodos anteriores. Nós tivemos sim problemas externos, dos quais o mais grave foi a Guerra do Paraguai, tá, que acabou, né, contribuindo para mudar muita coisa aí no segundo reinado e até de certa forma para direcionar a coisa para o chamado movimento republicano no Brasil. Mas isso vai ser tema de outro vídeo, tá bom, gente? Então fica atento para isso aí. Segundo reinado, período importante, fica atento para as mudanças políticas que eu falei, as mudanças sociais com a ascensão da burguesia, as mudanças econômicas também, tá ok? Beijo para vocês e até a próxima.